aqui. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Você quer ouvir? Amém. Então, abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 7. Eu vou ler e vou falando, porque ele é bem extenso, mas ele é bem interessante. Paz do Senhor para quem nos assiste pela live. Fique à vontade para participar deste culto conosco. Se tiver algum pedido de oração, pode colocar aí. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Todos acharam? Já está ali? Tá. Diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Palavra dura, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Deus querido, eis aí a tua palavra, Pai. O Deus, que em nome de Jesus, essa palavra fale ao coração do teu povo, assim como falou ao meu coração, Senhor. Que em nome de Jesus, a tua graça caia sobre as nossas vidas nesta noite, e o Senhor venha falar muito mais, além daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor venha falar muito mais ao coração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Então, a história é a seguinte: Samaria estava cercada, né? O exército sírio tinha cercado a cidade por causa do pecado do povo, né? O povo pecava, o povo de Israel, né? Pecava, e Deus estava pronto para dar um basta naquela situação, e permitiu que o exército sírio cercasse a cidade. E eles ficaram ali, presos dentro da cidade. Se eles saíssem, eles seriam mortos. Só que eles ficaram passando fome, porque eles tinham que sair para buscar comida, né? E eles não tinham como sair, porque se eles saíssem, o exército sírio ia pegar. Então, eles ficaram numa fome terrível, uma fome terrível. Eu estava lendo aqui nos versículos anteriores, que depois você pode ler em casa. Eles estavam comendo cabeça de jumento. Imagina, o povo de Israel comendo cabeça de jumento. E o povo de Israel não comia qualquer coisa, né? Mas a fome era tanta que eles estavam comendo cabeça de jumento. Além da cabeça de jumento, teve uma mulher, umas 2 vizinhas lá, que combinaram entre elas: hoje a gente vai comer o seu filho, e amanhã a gente come o meu filho. Imagina a situação, né? E assim foi feito. Um dia comeram o filho da mulher, e no dia seguinte era para comer o filho da outra. Ela falou: não vou esconder o meu filho, ninguém vai comer o meu filho. Então, só isso para a gente ter uma ideia do tamanho da fome que estava acontecendo na cidade de Samaria. E aí se levantou o profeta Eliseu e profetizou isso para o rei. Falou: amanhã, por essas horas, vai ter uma medida de farinha, vai ter comida. Amanhã vai ter comida em Samaria. Você acreditaria, se você estivesse vivendo essa situação, e vem um profeta e fala: amanhã vai acontecer tal coisa? Talvez a gente não acreditasse, né? E o Senhor falou ao meu coração que a gente não deve duvidar das promessas do Senhor. Por pior que esteja a situação, se Deus falou, vai acontecer. Não duvide da promessa que o Senhor fez na sua vida. Eu pensei logo em Sara, né? Sara, quando Deus falou para Isaac que ele ia gerar um filho, ela riu. Ela falou: imagina, eu sou velha, meu marido já é velho, como que a gente vai ter um filho? Como que a gente vai ter um filho? Para Deus não tem isso. Se eu fosse dar um título, eu não sou boa de título, mas eu pensei assim: o Deus do impossível e o Deus do improvável. Depois a gente vai ver o porquê do improvável, porque o impossível a gente já vê Deus fazendo em todas as situações, né? E aí, diante da impossibilidade de Sara, ela riu, né? A impossibilidade dela, a impossibilidade do marido, ela riu. Ela falou: imagina,
como que Deus vai, como que a gente vai ter um filho, né? Como que Deus vai fazer com que eu tenha um filho? Já passei dos calorões da menopausa, não tem condição. E aconteceu que ela teve Isaac, né? E dessa mesma forma aqui, né? A gente não pode duvidar da promessa do Senhor. O Senhor, ele tem uma promessa para a sua vida. Se você tem uma promessa do Senhor, por pior que esteja a situação, por mais que você não esteja vendo nada além do túnel, confia no Senhor, né? Confia, porque Ele vai fazer. E essa era a situação que aquele povo estava vivendo. Fome, muita fome. Se eles saíssem, os sírios iam pegar, e eles estavam ali dentro a morrer mesmo de fome, fora os que já tinham morrido, né, por causa da situação. E aí, continuando, no versículo 3, fala assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se não nos matarem, tão somente morreremos. Se nos matarem, certamente morreremos. Qual era a situação desses leprosos? Eles estavam fora da cidade, né, porque eles não podiam ficar por serem leprosos. Eles tinham que ficar fora da cidade. E eles estavam ali, vivendo aquela situação. A situação deles talvez fosse ainda pior do que a dos sírios, porque eles não podiam entrar na cidade. Os sírios ainda podiam se virar lá dentro, fazer alguma coisa. Mas os leprosos não podiam fazer nada, né? Eles estavam ali à mercê mesmo da sorte. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Era essa a situação que eles estavam. Eles não tinham nada a perder. E eles pararam para pensar, falaram: olha, se a gente está parado aqui, a gente vai morrer mesmo. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. E se a gente for lá nos sírios, quem sabe eles nos deixam viver, né? Vamos voltar lá para os sírios, né? Vamos para o arraial dos sírios. E eu estava pensando nisso na nossa vida. Quantas vezes a gente está numa situação dessa, né? Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê situação, você não vê uma solução, seja na saúde, seja no casamento, né? Seja no seu trabalho. Quantas vezes a gente está encurralado, né? Eu estava lembrando, na época da Covid, quantos empresários que nasceram na época da Covid, né? Como eu ouvi testemunhos de pessoas que não puderam trabalhar, fica em casa. Simplesmente a ordem era: fica em casa, paga a conta do jeito que você se vira, né? Você não vai pagar a conta, você não vai pagar mais nada, fica em casa. E quantas pessoas nesse fica em casa tiveram ideias? Eu vou fazer docinho, eu vou fazer bolo, eu vou vender pela internet. Quantos negócios nasceram na época da crise? Então, a crise, quando vem na nossa vida, não é para nos parar. A gente sempre fala isso na célula, né? A crise, quando chega, ela não é para nos parar. Às vezes, a gente tem que dar uns passos para trás para pegar impulso, né? Os passos que você dá atrás não é para você simplesmente parar, é para você dar um impulso, para você ir mais longe lá na frente. E foi isso que esses homens fizeram, né? Eles simplesmente pararam para pensar: a gente pode fazer alguma coisa, a gente sempre pode fazer alguma coisa. O Deus que a gente serve, Ele nos faz inteligentes, né? A gente pode pensar: o que eu posso fazer? A minha situação está horrível, a minha casa está assim, o meu trabalho está desse jeito, a minha saúde está assim, o que eu posso fazer para melhorar? O Senhor sempre nos dá uma solução. E foi isso que esses homens fizeram, né? Eles pensaram: vamos voltar lá no arraial dos sírios. E aí diz assim, aqui no versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Olha o milagre aí já começando, né? Os sírios ouviram vozes
né? Ouviram um barulho, caramba, está vindo um exército enorme. O povo de Israel, o rei de Israel, ele se juntou com outros reis e estão vindo contra nós. A gente não vai conseguir. É muito povo para lutar contra a gente. Vamos embora. E eles vazaram, simplesmente fugiram. Os sírios saíram em disparada e deixaram tudo para trás. Olha que coisa interessante, né? Quando eu estava pensando nessa palavra, meditando, logo pensei naquele versículo lá de Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente está naquela situação, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aquiete e saiba que Deus é contigo. Deus vai fazer. Ele fez assim com Josafá, né? Josafá estava lá também cercado, vivendo aquele drama ali. E o que o Senhor falou? Nessa batalha não tereis que pelejar, só tem que louvar. Imagina você vencer uma batalha só com louvor. Igual a muralha de Jericó, né? Não foi nem com louvor, foi com grito. Né? Jericó foi com grito. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele faz, ele prometeu lá atrás. Ele falou, amanhã vai ter comida. E como que vai ter comida? A gente não sabe, mas Deus sabe. Basta a gente ter fé. Basta a gente obedecer. E nessa noite, Deus está falando para você, se você tem alguma situação, levanta. Deus está te falando nessa noite, levanta. Os leprosos, eles se levantaram. Se eles tivessem ficado ali naquela situação, eles iam morrer. Eles não iam poder fazer nada, eles iam simplesmente morrer, mas eles se levantaram. Então, se você está vivendo uma situação de dificuldade, de luta, de angústia, levanta, vê o que você pode fazer. Deus te fala nessa noite, desperta, recomece. Às vezes a gente tem dificuldade de recomeçar, mas Deus nos chama todo dia a um recomeço. A cada dia, quando amanhece, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Não deu certo hoje? Amanhã vai dar. Eu vou recomeçar. Eu não vou ficar parado. E foi isso que esses homens fizeram. Eles despertaram, eles se levantaram. Não, aqui nós não vamos ficar. Vamos ao arraial dos sírios. Vamos lá no arraial do inimigo. E quando eles chegaram lá, eles tiveram aquela surpresa. Deus tinha preparado para eles uma surpresa. Que coisa linda esse nosso Deus. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. A gente só tem que ter atitude. O Senhor, ele nos dá condições de termos atitude. Esses homens, com a atitude deles, a atitude de fé, eles obedeceram, né, pensaram e vamos lá. Talvez eles conhecessem o Senhor. A gente não sabe em quanto tempo que eles estavam doentes, como é que eles viviam antes, mas eles certamente conheciam o Senhor e eles tiveram essa atitude. Eu vou me levantar e eu vou lá. E assim eles fizeram, assim eles foram. Aqui agora no versículo 8, ele fala assim: chegando, pois, os leprosos, entrando no arraial, acho que eu já li chegando, pois, estes leprosos, e entrando no arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e as esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e as esconderam. Eles tiveram a oportunidade de comer, eles estavam à morte, né? Eles não tinham nada, e tiveram a oportunidade de entrar nesse arraial, pegar as coisas que estavam lá, e esconderam as coisas, né? Comeram à vontade, e pegaram as coisinhas, vamos guardar aqui para amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã, vamos guardar. Mas, no versículo 9, eles pensam, eu gosto desses homens porque eles são espertos, eles pensam. Então, disseram uns aos outros, no versículo 9, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Eu achei muito interessante eles pensarem assim, isso aqui é boa nova. O que nos lembra boa nova? Boa nova nos lembra o Evangelho, né? Nos lembra quando os pastores ficaram sabendo que Jesus ia nascer,
eles falaram, eis que lhes trago, o anjo falou para eles, né? Eis que lhes trago novas, eu lhes trago boas novas, eu lhes trago boas notícias. E esses homens nos fazem lembrar que nós, ao aceitarmos Jesus, a gente achou a vida, né? A gente achou a boa nova. E como esses homens, eles pensaram, a gente não pode ficar com essa boa nova só para nós, a gente precisa anunciar, a gente precisa ir lá falar com o rei. Existe uma cidade que está morrendo de fome, e a gente não vive isso. A gente está aqui, a gente tem Jesus, e tem um povo aí fora morrendo de fome, né? Tem um povo aí sedento de Jesus, com fome de Jesus, e nem sabe que está com fome de Jesus. Quem que vai anunciar essas boas novas? Somos nós, né? Esses homens, eles não se calaram, eles refletiram. Nossa, a gente achou comida, então a gente precisa falar, né? A gente precisa ir lá anunciar ao rei que tem comida no arraial dos sírios. E eles fizeram isso. E da mesma forma, nós precisamos fazer. Nós precisamos anunciar Jesus. Nós que já encontramos a vida, precisamos anunciar que há vida em Jesus, né? Eu creio que depois que a gente tiver adquirido esse imóvel, eu creio que grandes coisas o Senhor vai poder fazer através de nós, né? Vai poder fazer através deste lugar. E como a gente está na freguesia, a gente pode alcançar esse bairro, a gente pode alcançar a Ilha do Governador, o Rio de Janeiro. Olha como está o Rio de Janeiro. Imagina a gente tendo um trabalho forte, não sei, talvez social, que vai chamar a atenção, né? Eu creio nisso, eu creio muito nisso. Quem sabe a gente vai ter escola, né? Quem sabe, né, Dani? Quem sabe? Dani toma posse. Quem sabe, né? E a gente pode, com isso, atrair a atenção do povo. Ei, tem um lugar lá na Ilha do Governador que tem comida, porque a gente não vai só oferecer o serviço, a gente vai oferecer Jesus, principalmente Jesus, né? Então, assim, Deus conta com cada um de nós. E aqueles homens, eles não se calaram. Eles tiveram a oportunidade de encontrar a comida, né? A vida. Eles encontraram vida, porque eles estavam para morrer. Então, eles foram, peraí, a gente vai falar isso com o rei, né? A gente não pode ficar com essas novas, essas boas novas só para nós. A gente não pode ficar com a boa nova do Evangelho, de Jesus, só para nós. Às vezes tem gente com fome dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, tem gente com fome, o mundo está com fome, né? Às vezes a gente vai fazer o evangelismo, tem gente sedenta mesmo que vem, não, eu quero uma oração, eu quero sim, não, eu quero esse folheto sim, precisando ali, querendo mesmo, e a gente com a vida dentro de nós, podendo passar. Nós precisamos realmente fazer isso, a gente não podemos nos calar, né? Ali eles não se calaram, porque tinha uma cidade inteira morrendo de fome, né? Como nós temos um mundo ao redor de nós, passando fome mesmo, querendo comida. E aí, no versículo 11, fala assim, e chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, quer dizer, estavam com fome. Estamos pelo que... Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei achou que era uma emboscada, né? Que os sírios... Nada, isso é mentira. Eles devem ter achado até que... o rei, né, deve ter achado que os leprosos estavam mancomunados com os sírios. Não, eles devem ter feito um acordo lá, e quando a gente sair da cidade, eles vão nos pegar. O rei nem estava acreditando. Então, um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 cavalos dos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Quer dizer, eles estavam comendo o cavalo, né? Eles nem... Não manda 5, não. Manda só 2, que se morrerem lá, ainda tem mais 3 cavalos para a gente comer. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após os exércitos dos sírios, dizendo, ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram
Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se cumpriu ou não se cumpriu? A palavra do Senhor se cumpriu. Assim é na nossa vida, a palavra do Senhor, ela se cumpre. E puseram o rei à porta, o Senhor, aquele que falou, vai nada, isso não vai acontecer não, como é que vai acontecer isso? E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus, poderia isso suceder? E ele disse, e eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Olha só que coisa forte, né? A palavra do Senhor se cumpriu. Num dia antes era dor, era angústia, era morte, era opressão. No outro era vida, era comida, era alegria, era festa. O Senhor, Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode fazer isso na minha vida. Basta que a gente obedeça ao Senhor. Um dia era caos, um dia era miséria, um dia era sentença de morte. No outro era boas novas. A gente pode ser esse canal. A gente pode ser condutor de boas novas. Basta que a gente obedeça ao Senhor. Basta que a gente esteja firmado no Senhor. E eu acho interessante esses leprosos, que eles eram doentes no corpo. Eles não eram doentes na alma. A alma deles era sarada. Eles tinham inteligência. Eles eram capazes de pensar. Aquela lepra não tirou deles a esperança, não tirou deles a fé. Então, as lutas do seu dia a dia não pode tirar sua fé, não pode tirar sua esperança, não pode tirar sua motivação. Esteja disposto a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, aquilo que o Senhor te pede para fazer. Então, eles não tinham a alma adoecida a ponto de realmente ficar com as bênçãos só para eles, reter aquela bênção ali só para eles. Eles iam viver com aquela bênção ali pronto, mas eles tiveram a capacidade, né, de pensar, tem uma cidade com fome. Então, que essa palavra fique no seu coração. Pense, a bênção não é só sua, a bênção é para quem te cerca. Não fique com a bênção retida só para você. Tem pessoas aí fora precisando, querendo, né, precisando mesmo de ser curada, restaurada, né, ser suas famílias restauradas através da sua vida. Ter uma palavra de vitória, de ânimo, através da sua vida. A gente não é só nós, a gente não é só eu. Não, a gente tem que pensar em nós e nos outros. Jesus, a palavra do Senhor diz assim, que Jesus, se o grão de trigo, quando ele cai na terra, se ele não morrer, né, fica ele só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. Assim somos nós na presença do Senhor. Assim somos nós na casa do Senhor. A nossa vontade, ela precisa morrer para que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Amém, queridos? Essa é a breve palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que realmente a gente caminhe na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque os dias são findos, né? Não tem como a gente não ver que realmente Jesus está voltando. E o que a gente vai apresentar para Ele, né? Ele tem nos dado tanto. O que a gente pode fazer em prol da obra do Senhor? Que os irmãos possam guardar essa palavra no seu coração. Amém, pastor?